Neoevangelicalismo, luz ou fermento. Timothy Knickerbocker. A Igreja de Roma, um olhar sobre a história. Após serem perseguidas pelas autoridades judaicas durante os primeiros 40 anos de sua existência, as igrejas cristãs passaram por 10 períodos de perseguição iniciados pelo Império Romano. Como o cristianismo era uma das religiões toleradas pelo Império Romano, as comunidades que surgiram do Novo Testamento foram inundadas pela chegada de pessoas que queriam se tornar cristãs, mas não conheciam nem o arrependimento nem o renascimento. Isso deu origem a uma igreja cristã, muitas vezes apenas no nome. Essa igreja introduziu em seu sistema de crença e governo muitas facetas da religião babilônica o protótipo de todas as religiões pagãs. Tornou-se a Igreja Católica Romana. Como a Igreja de Roma foi uma força política dominante e muitas vezes dominante na Europa do século VI até o presente, ela perseguiu milhões de crentes que adoravam o Deus da Bíblia. A Reforma, luz e sombra. A Reforma foi inspirada pela redescoberta de certos princípios fundamentais da fé cristã, a justificação do pecador diante de Deus somente pela fé, a inspiração divina da Bíblia e sua completa satisfação para nossas vidas. Os grandes reformadores, como este termo sugere, só queriam reformar a igreja de dentro, para livrá-la de seus piores excessos. Expulsos da igreja romana, os reformadores fundaram o que eram conhecidos como igrejas reformadas, as de Lutero, Calvino e Zwinglio. Em um ponto, particularmente do século VI ao XVI, havia grupos de crentes na Bíblia nos Alpes italianos, os valdenses, bem como em vários países ao redor do mundo. Mas a maioria desses heróis da fé pagou por suas convicções com seu sangue. Se podemos sinceramente nos alegrar com a contribuição dos reformadores com sua insistência no novo nascimento e na autoridade da Bíblia, não devemos esquecer que eles queriam em particular reformar a igreja existente. Eles emergiram da escuridão profunda, e podemos entender suas lutas e suas hesitações doutrinárias e pessoais. Mas eles não sabiam como aplicar a luz bíblica sozinha a todos os aspectos da doutrina. Dessa forma, eles mantiveram certos ensinamentos e práticas da Igreja de Roma, a saber, o batismo infantil, a presença consubstancial de Cristo nos símbolos da comunidade, para Lutero e Calvino, e o princípio de que o governo civil deveria ser o braço armado da religião do país, de acordo com a fórmula, um rei, uma lei, uma fé. Essas crenças, tiradas do modelo da Igreja Romana, causaram enorme sofrimento à Reforma Radical ou aos anabatistas. De fato, todos os reformadores participaram da perseguição aos anabatistas e outros grupos autenticamente cristãos porque esses crentes não queriam se submeter à Igreja oficial, mas apenas à autoridade da Bíblia. Como a Igreja de Roma, os seguidores da Reforma perseguiram os judeus porque a Igreja Reformada acreditava que havia substituído permanentemente o povo de Israel no plano de Deus. Essa tese, frequentemente chamada de teologia da substituição, levou a um profundo erro teológico. Assim como uma criança judia tinha que ser circuncidada para se tornar parte do povo escolhido, uma criança cristã herdava o favor de Deus em virtude de nascer em uma família devota. Por meio do batismo infantil, ele recebia a graça de Deus. Como adulto, sua fé geralmente não era um processo pessoal, mas sim uma herança religiosa e familiar que não produzia frutos para Deus. No entanto, essas igrejas da Reforma, as chamadas igrejas multitudinistas, sentiam que tinham que aceitar essa mistura de pessoas convertidas e não convertidas. Como a igreja foi colocada sob a proteção da nova aliança, sua sobrevivência e bênção divina estavam garantidas. Quanto à mistura, o Senhor cuidará disso. Apesar desses erros, muitas vezes havia muitos crentes genuínos nessas igrejas. No início do século XX, muitos pregadores do Evangelho na Igreja Reformada estavam trazendo multidões de pessoas à fé em Cristo. O nascimento do liberalismo. Nos séculos 17 e 18, a Bíblia foi atacada em 3 frentes. Os filósofos atacaram a autoridade da Bíblia e proclamaram que a razão humana deveria julgar entre a verdade e a falsidade. Os teólogos atacaram a Bíblia em termos de autores e datas de criação, motivados pelo mesmo racionalismo. Na opinião deles, os milagres da Bíblia não eram milagres, mas podiam ser explicados cientificamente. As previsões bíblicas não podiam ser feitas antes de seu cumprimento, então a datação de alguns livros bíblicos deve ter sido errada.
Finalmente, muitos cientistas, seguidores de Darwin, atacaram o relato do Gênesis graças à teoria da evolução por seleção natural. Quando essas ideias circularam nas faculdades teológicas protestantes, jovens pastores surgiram sem fé na palavra de Deus. Para eles, a Bíblia era apenas um bom guia para a moralidade, Jesus era um ser extraordinário por meio de sua linguagem e seu amor, mas ele não havia realizado milagres reais e não havia morrido e ressuscitado. Dessa forma, essas igrejas, antes fiéis à autoridade da Bíblia, caíram em grande parte no liberalismo. O nascimento do fundamentalismo. A partir do século XIX, a separação entre Igreja e Estado ocorreu nos países anglo-saxões e em 1905 na França, o fim da Concordata Napoleônica. O resultado foi uma nova liberdade religiosa e muitos crentes descobriram um emocionante estudo da Palavra de Deus. Pregadores e escritores trouxeram à luz verdades da Palavra de Deus que raramente haviam sido ensinadas antes. Em 1907, dois empresários cristãos americanos, os irmãos Lehman, comissionaram homens proeminentes de Deus para escrever uma série de artigos que foram publicados em um livreto e distribuídos a todos os ministros protestantes e evangélicos do país. A coleção foi chamada de The Fundamentals. Essas obras se tornaram tão conhecidas que as pessoas que proclamavam essas verdades eram chamadas de fundamentalistas. Com alguma nuance, o mundo cristão protestante foi dividido em dois grupos distintos, fundamentalistas e liberais. A partir da década de 1910, aqueles que agora eram chamados de fundamentalistas começaram a estabelecer novas igrejas, novas escolas bíblicas e novas convenções cristãs em todo o mundo. Assim, surgiram inúmeras igrejas evangélicas que, embora baseadas nos princípios básicos da Reforma, eram separadas dos corpos eclesiásticos da Igreja Reformada. Essas igrejas evangélicas e fundamentalistas compartilhavam as seguintes características derivadas do ensino do Novo Testamento. 1. O fundamento da fé é Jesus Cristo, sua divindade eterna, seu nascimento virginal, sua vida sem pecado, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal, sua ascensão corporal e retorno glorioso, seu reinado de 1000 anos seguido de julgamentos e o estado eterno. 2. Arrependimento e conversão seguidos de batismo por imersão são necessários para a filiação. 3. A Igreja elege seus líderes por meio de seus membros e é autônoma em suas operações. Não há governança sobre as igrejas locais. 4. Ela estabelece a ceia do Senhor. O pão e o cálice são símbolos do sacrifício de Cristo. Jesus não está presente física nem misticamente nesses símbolos. 5. A Igreja está ciente de sua responsabilidade de evangelizar sua região e o mundo por meio de várias atividades evangelísticas e apoiando missionários. 6. Ela entende sua identidade. A Igreja é uma criação revelada por Cristo aos seus apóstolos no Novo Testamento. Ela não substitui Israel, o povo a quem Deus fez promessas que ele cumprirá no futuro, de acordo com as previsões sobre o assunto. 7. A igreja local estabelece relações fraternas e cooperativas com outras assembleias do mesmo tipo, mas não colabora com as grandes estruturas eclesiásticas nas quais as igrejas protestantes se reúnem. Se ela se alegra com a verdade proclamada, independentemente do ambiente, ela tenta permanecer fiel à palavra de Deus. 8. Ela reconhece os problemas da sociedade, o sofrimento de seus concidadãos e os ajuda dentro de suas possibilidades, mas está convencida de que sua tarefa principal é proclamar a salvação em Jesus Cristo a cada indivíduo. 9. A Igreja acredita na inerrância e autoridade da Bíblia em todas as suas partes. Portanto, interpreta cada texto de acordo com seu primeiro significado, levando em consideração seu contexto e significado gramatical, interpretação histórico-gramatical. Ela considera seu dever não apenas proclamar a verdade bíblica, mas também, sem rancor ou aspereza, denunciar o erro, seguindo as instruções dos apóstolos e o exemplo de Jesus. Neo-evangelicalismo, seus fundadores, certos fundamentalistas desiludidos. No final da década de 1940, vários pastores e teólogos proeminentes nos Estados Unidos que eram fundamentalistas em sua doutrina começaram a expressar seu desconforto por serem associados ao movimento fundamentalista e por terem esse nome. Aqui estão algumas razões para sua desilusão. 1.
Os liberais os ignoraram, deixando claro que eles eram muito simples em sua teologia e careciam de educação, conhecimento e serviço suficientes. 2. As descobertas da ciência pareciam lançar dúvidas sobre a história da origem como aparece em Gênesis. 3. Eles eram considerados muito focados na mensagem do Evangelho e na salvação do indivíduo, enquanto cristãos, de acordo com os liberais, devem ser o fermento da sociedade e levar o Evangelho às pessoas cuidando de suas necessidades materiais e sociais. Neoevangelicalismo, suas origens. Em 1948, o conhecido pastor de Boston Harold Ockenga declarou pela primeira vez que uma nova maneira de viver e comunicar o Evangelho deveria ser desenvolvida. Ele propôs o termo neoevangélico. Ele disse que esse novo movimento deve estar pronto para reformular a teologia evangélica para acompanhar as novas descobertas. Agora é necessário proclamar ativamente o Evangelho, envolvendo o máximo de círculos cristãos possível. Acima de tudo, era necessário fazer todo o possível para ser respeitado no mundo e ser credível para a sociedade em geral e os liberais em particular. Devemos suavizar a mensagem, tornando-a mais palatável para o mundo de hoje, evitando os aspectos negativos do discurso cristão usual. Muito rapidamente, o jovem evangelista Billy Graham foi recrutado como porta-voz do novo movimento. Neoevangelicalismo, seus objetivos. 1. Estudar em faculdades e universidades ao redor do mundo ou sob a direção de liberais para obter diplomas reconhecidos por eles e ter credibilidade intelectual para defender a fé evangélica. 2. Esteja pronto para investigar a ciência e adaptar o relato bíblico de acordo com as melhores hipóteses científicas atuais. 3. Tente se envolver mais na vida social, fundando obras de caridade e espalhando o evangelho por meio da amizade e do serviço. 4. Encontre uma maneira de formular o Evangelho de uma forma que seja aceitável e atraente para as pessoas do mundo para que sigam a mensagem. 5. Tente retornar às igrejas históricas, reformadas, e aceitar seus credos. Junte-se às suas estruturas de igrejas nacionais e globais para influenciá-las com a mensagem do Evangelho. 6. Considere todos os que reivindicam esse nome como cristãos irmãos em Cristo e trabalhe com eles em confiança e fraternidade, porque somente Deus pode julgar. Somos chamados a amar. 7. Participe do diálogo fraterno para explorar e descobrir nossos pontos em comum e semelhanças com outras partes da comunidade cristã, construa parcerias estratégicas. 8. Fale sobre a inspiração da Bíblia e sua autoridade, mas evite dizer que a Bíblia é inerrante, porque essa afirmação é difícil de defender. 9. Realizar campanhas de evangelização para proclamar o Evangelho aos liberais, mas para que eles venham, precisamos trabalhar com todas as igrejas que se dizem cristãs. Neoevangelismo, sua implementação na França. Você se viu na descrição de igrejas evangélicas fundamentalistas? Você também percebe elementos do neoevangelicalismo em sua comunidade? O que você acha? No entanto, temos testemunhado a implementação deste programa há cerca de 30 anos. 1. Unir várias famílias de igrejas em uma estrutura maior. A maioria das igrejas evangélicas realmente trabalha com outras comunidades que não compartilham suas crenças em pontos importantes. 2. A corrente evolucionária teísta, com suas muitas variantes, é proclamada como um pensamento quase unânime das comunidades evangélicas protestantes em nosso país. 3. A organização de nossos cultos e especialmente de nossas reuniões cristãs, que atraem muitos participantes, testemunham um desejo óbvio de proclamar o Evangelho de uma forma atraente, moderna e contemporânea. Jesus se reconheceria nessas reuniões? 4. O diálogo interreligioso em andamento visa não apenas conhecer o outro, mas também definir pontos de unidade com ele para trabalharmos juntos de forma mais ampla como irmãos em Cristo. O que fazer? Diante de um desenvolvimento tão grande e sustentado entre as comunidades evangélicas na França, nos perguntamos, o que podemos fazer? Antes de tudo, devemos prestar atenção aos nossos corações e suas motivações profundas. Na angústia de nossos melhores amigos, sempre encontramos algo que não nos desagrada, disse La Rochefoucauld.
O coração humano tem fontes incalculáveis de orgulho e malícia, como diz Jeremias 17:9. Não podemos aprovar a direção tomada por algumas comunidades evangélicas. Que o Senhor desperte tristeza e compaixão em nossos corações, pois a maioria dos afetados são nossos irmãos em Cristo. A grande maioria deles é sincera em sua abordagem e está convencida de que o Senhor os está chamando para seguir este caminho. Outros que são tão sinceros podem estar desorientados e sofrendo. Ao demonstrar uma atitude cristã, podemos ter uma influência salvadora sobre um irmão ou irmã em Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra: quem és tu que julgas o servo alheio? Se ele fica em pé ou cai, isso é assunto do seu Senhor, mas ele ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o levantar. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:4. Então, o que devemos fazer? Vamos advertir fraternalmente aqueles a quem o Senhor coloca diante de nós enquanto Ele abre as portas. Se precisar de mais informações, estamos à sua disposição, mas nosso objetivo é simplesmente informar o povo de Deus sobre essa tendência para que eles busquem a face do Senhor. Se obedecermos a Ele, Ele nos dará o discernimento necessário e nos guiará no caminho certo. Porque a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, temperada, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem dolo e hipocrisia. Tiago 3:17. Finalmente, pedimos a Deus que nos guarde de qualquer compromisso que extinga a lâmpada do nosso testemunho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:3.